Bom dia, turma 100, turma 101. Desejo que todos estejam em paz, com saúde. Eu tive uma notícia hoje boa a respeito da 101. Segundo João Pedro, um dos líderes da turma, me prometeu que vai fazer a turma voltar. Eu fico tranquilo, fico feliz de saber que isso vai acontecer. Os que da 100, que estão abandonando, por favor, vamos voltar, né? Senão, quando chegar lá no final do ano, vai ter dificuldade. Porque se as aulas voltarem presenciais, vai ser uma carreira danada. E quem estava assistindo às aulas, segundo bimestre, e já uma parte do terceiro, não vai ter essa correria, né? Vai ficar tranquilo, olhando os outros correr atrás do prejuízo, tá bom? Então vamos voltar, vamos assistir às aulas, fazer as atividades, que tudo vai dar certo, tá bom? Logo tudo isso vai passar. As dificuldades são para todos. Então, meus queridos, hoje nós vamos ver a parte de função logarítmica. Ora, mas o que é função logarítmica? Gente, não tem outra alternativa. É aprender um pouco do que nós vimos em potenciação e equações exponenciais. Quem aprender aquela parte não vai ter dificuldade em logaritmo, tá ok? Os exercícios não são difíceis, mas tem que saber potenciação e função exponencial, equação exponencial, tá bom? Então, o logaritmo foi desenvolvido por dois ingleses, um chamado John Napier, que viveu de 1550 a 1617, e o outro Henry Briggs, de 1531 a 1630. Os dois são ingleses, tá certo? E desenvolveram essa parte do logaritmo, que é trabalhar com os números decimais de uma maneira mais fácil. Então, a função logarítmica foi introduzida para facilitar cálculos complexos, através das definições. E podemos transformar o quê? Multiplicação em adição, divisão em subtração, potenciação em multiplicação e radiciação em divisão. Então, a gente vai fazer aqui uma misturada das operações para poder resolver função logarítmica, tá ok? Então, de acordo com a definição dos homens, tá, sobre função logarítmica, diz o seguinte: dado dois números reais positivos A e B, então tem que ser reais e positivo, não pode ser negativo, onde o A tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, o A tem que ser maior que zero, diferente de 1. E o B maior que zero. Vai existir somente o número real x, tal que A elevado a x, ó, A elevado a x é igual a AB, ou log de B na base A é igual a x. Como é que é, professor? Logaritmo. Aqui é log, abreviado logaritmo, tá? Log, L-O-G. Log de B na base A é igual a x. O que é isso, professor? Logaritmo de B na base A é igual a x. Quem é o A? O A é a base do logaritmo. Quem é o B? É o logaritmando. E quem é o x? É o logaritmo. Então, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender a resolver o A elevado a x igual a B. O que é A elevado a x? É uma função, é uma equação exponencial. O que é uma equação exponencial? São valores que têm como expoente uma variável. Tá ok? Então, mais aqui embaixo, diz o seguinte, ó. O logaritmo de B na base A é o expoente que devemos atribuir ao número A para obter o B. É a mesma coisa que está escrito aqui, ó. Logaritmo de B na base A é igual a x. Como é, professor? Logaritmo de B na base A é igual a x. Aqui está definido os termos, ó.
A é a base, B é o logaritmando e X é o logaritmo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar um exemplo aqui com número e mostrar o que acontece. Nós não dissemos que o logaritmo de B na base A é igual a X. Então tá aqui, ó. Logaritmo de B, só que agora o B é 4. Na base A, o A é 2. É igual a X. Como é que nós vamos fazer para resolver isso aqui? Sempre elevar a base ao termo que está no segundo membro, que é o X. Como é que é, professor? Eu pego a base, elevo a esse termo para dar esse termo bem aqui, ó. Então, o segundo termo tem que ser igual ao primeiro. Se eu faço 2 elevado a 2, fica 2 ao quadrado é igual a 4. Logo, 4 é igual a 4. Está correto, ó. Quem é o A? O A é a base, o B é o logaritmando e o X é o logaritmo. Como é, professor? O A é a base, o B é o logaritmando e o X é o logaritmo. Então, vamos pegar esse valor aqui dado no problema. Logaritmo de 4 na base de 2 é igual a 2. Foi dado no problema. Como é que eu sei que isso é verdadeiro? Vamos resolver aqui, ó. Olha aqui, ó. Logaritmo de 4, no caso o 4 é o B e o A é o 2, igual a X. Eu vou pegar o 2, ó, ou seja, a base, e elevar a X, ó. 2 elevado a X é igual a 4. Eu falei desde o começo que nós temos que saber potenciação e equação exponencial. De um lado eu não tenho a base 2? Tenho. Do outro eu tenho 4, só que o 4 eu posso transformar em 2 ao quadrado. Então, ó, vimos lá em propriedade de potência que quando as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, eu cancelo essa base com essa, porque são iguais, sobra que x é igual a 2. Então, esse x aqui, ó, é igual a 2. Como é que eu sei que está certo, professor? É só eu substituir aqui, ó. 2 ao quadrado dá quanto? Dá 4. 4 é igual a 4. Logo está correto, ó. Log de 4 na base 2 é igual a 2. Isso aqui foi dado no problema lá no início. Mas como é que eu sei que vai ser verdadeiro? Eu resolvi aqui, ó. E mostrei que 2, ó, o 2 da base, elevado a 2, que é o logaritmo, dá igual ao logaritmando. 2 ao quadrado é 4. Então, 4 é igual a 4. Está correto. Tá ok, gente? É muito fácil. Agora tem que saber as propriedades de potência e a resolução das equações exponenciais. Vamos ver esse exercício aqui, ó. Considerando a definição dada, aquele log de B na base A é igual a x. Então, aqui, ó. Considerando a definição dada, calcular o valor dos logaritmos. Então, foi dado na letra A que o logaritmo de 36 na base 6 é para a gente resolver. Logaritmo de 0,01 na base 10, nós vamos calcular quem é o logaritmo. Logaritmo de 2 raiz de 2 na base 1/4, nós vamos calcular. Então, pegando a letra A, ó, log de 36 na base 6 é igual a x. O que nós vamos fazer? Sempre pegar a base e elevar o x. Ó. Então, está aqui 6 elevado a x. 6 elevado a x igual a 36. Ora, se desse lado eu tenho 6 e do outro eu tenho 36, 36 eu posso representar na base 6, porque eu tenho 6 de um lado, eu tenho que encontrar o 6 do outro lado. Então, 6 ao quadrado é igual a 36. Se as bases são iguais, eu cancelo a base do primeiro membro com a do segundo, sobra que x é igual a 2. Isto aqui está lá em propriedade de potência. Bases iguais, expoentes iguais. Quando as bases são iguais, eu cancelo as bases e igualo os expoentes. Como é que eu sei que está certo, professor? Eu pego esse x igual a 2 e substituo bem no x aqui, ó. 6 ao quadrado é igual a 36. Logo, o primeiro membro é igual ao segundo. É a mesma coisa de resolver uma equaçãozinha no primeiro grau. Quando se encontra a variável, substitui na equação e temos que aquela igualdade seja verdadeiro. Caso não seja, tem que resolver de novo, porque está errado. Tá ok?
Então, log de 36 na base 6 é igual a x. Eu elevo a base, sempre vai ser assim, ó, elevo a base a esse termo, tá? Que é o que vai ser o expoente, igual a 36. Como eu tenho um 6 aqui, eu tenho que arrumar um 6 aqui também. Mas eu sei que 36 é a mesma coisa que 6 ao quadrado. Então, 6 elevado a x igual a 6 ao quadrado. Bases iguais, eu cancelo e encontro o valor de x. Professor, como é que está certo? Pego o valor de x, substituo bem aqui, ó. 6 ao quadrado dá 36. Logo, 36 igual a 36, tá ok? Vamos ver a letra B, ó. Log de 0,01 na base 10. Eu vou fazer o seguinte, ó, igualar a x, toda vez, ó. Igualei a x. Agora, se somente se, essa base elevado ao expoente é igual a 0,01. Só que esse 0,01 eu posso transformar em numa fração. Aqui está decimal, eu transformo em fração. Quando eu divido 1 por 100, eu volto para cá, ó. Então, 1 sobre 100. Agora, esse 1 sobre 100, eu posso transformar o 100 em 10 ao quadrado, porque 10 ao quadrado é 100. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho uma base 10 aqui, eu preciso de base 10 do outro lado. Agora eu tenho 1 sobre 10 ao quadrado. Lembram daquela propriedade de potência com expoente negativo, que a gente transforma numa fração, onde o numerador é a unidade, o denominador a base, elevado ao expoente positivo? Agora eu faço ao contrário. Eu tenho uma fração, onde eu tenho 10 ao quadrado. Eu transformo isso aqui em 10 elevado a menos 2, ou seja, ele vai para o numerador com o sinal trocado. Vocês lembram que eu falei que potência com expoente negativo, eu inverto os termos e o expoente troca o sinal? Se lá está negativo, vem positivo. Agora ele está positivo, vai negativo. Então eu tenho base igual, ó, 10 elevado a x, 10 elevado a menos 2. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Eu cancelo as bases e tenho o quê? A igualdade do expoente. Logo, x é igual a menos 2. Vamos para a letra C, ó. A letra C eu tenho log de 2 raiz de 2 na base 1/4. Eu vou igualar a x, porque isso aqui foi dado no problema. Eu igualei a x, tá? Se somente se essa base elevado a x, está aqui, ó, igual a 2 raiz de 2. Ora, gente, se eu tenho 1/4 elevado a x, igual a 2 raiz de 2, eu tenho que arrumar uma base 2 aqui, outra base 2 do outro lado. Então, vamos resolver. Esse 2 aqui está fora da raiz. Ora, mas quando ele está fora, é porque ele saiu de dentro do radicando. Se ele saiu, e aqui é 2, é porque ele era 4. Porque raiz de 4 é 2. Ora, se ele saiu, e ele era 4 dentro da raiz, eu elevo esse 2 ao quadrado, ele volta, porque 2 ao quadrado é 4. Então, está bem aqui, ó. 2 ao quadrado, que 2 ao quadrado é 4. E 4, raiz de 4 é 2. Então, ele saiu para cá, ó. Então, agora aqui desse lado, ó, eu tenho um radicando e tenho um radical. O radicando é os termos que estão dentro aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2. Potência da mesma base. Vocês lembram da regrinha? Potência da mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então, 2 mais 1, bem aqui, ó, 3. Então, ficou o primeiro membro 1/4 elevado a x, igual a raiz de 2 elevado a terceira. Tudo bem. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar com esse termo aqui, ó, no primeiro membro, 1/4 elevado a x, e o segundo membro, eu vou transformar essa raiz numa potência. Como é que eu faço? A base eu conservo. Esse expoente aqui passa a ser numerador do expoente agora. Esse expoente aqui do 2 passa a ser numerador, e o que está bem aqui, ó, quanto é que tem aqui? 2. Por quê, professor? Porque toda raiz que não tem termo aqui, não tem valor, é 2. Então, fica 3 sobre 2. Igual a quanto? Aí eu transformo aqui, ó, 1 sobre 4 elevado a x, eu transformo em 4 elevado a menos 1. 4 elevado a menos 1.
que é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. Aí eu multiplico pelo x, ó, fica 2 elevado a 3 meios igual a 2 elevado a menos 2x. Quanto dá isso aqui? Eu tenho 2 aqui, ó, eu cancelo, fica aqui menos 2x igual a esse expoente, 3 meios. Então, agora o que eu faço? Produto dos meios igual a produto dos extremos. 2 vezes menos 2x igual a 1 vezes 3. Como o valor da variável está negativo, eu multiplico por menos 1. Então, vai ficar, ó, agora, eu multiplico tanto o primeiro mesmo como o segundo. O primeiro, ó, menos com menos dá mais. E aqui, menos com menos dá, ó, menos com menos dá mais. E aqui, mais com menos dá menos. Então, esse termo aqui da variável ficou positivo. O que eu faço de novo? Produto dos meios igual a produto dos extremos. 2 vezes 2x igual a menos 3. 2 vezes 2x dá 4x, tá? Igual a menos 3. Então, bem aqui não é menos, aqui é igual, ó. Igual a menos 3. Agora, eu vou tirar o valor de x, ó. Eu tenho uma equação no primeiro grau. Eu isolo a variável, o termo que está do lado oposto passa a ser numerador, o menos 3, ó, e o termo que está junto passa a ser denominador. Então, fica x igual a menos 3 quarto. Então, a resposta da letra C, de log de 2 raiz de 2 na base 1 quarto, é o x igual a quanto? Menos 3 quartos. Logo, a resposta na letra A é 2, na letra B é menos 2 e na letra C é menos 3 quartos. Professor, eu não entendi, foi bolufa. Gente, vocês têm que ir lá na parte de estudo de equação exponencial, tentar estudar. As propriedades de potência também vale a pena estudar, tá ok? Não percam isso aqui, porque se não entender o começo, vai ficar tudo mais difícil. Vamos fazer aqui esse segundo exercício, ó. Logaritmo de raiz cúbica de 64. Letra A, né? Na base 2. Na B, logaritmo de 32 na base 16. Logaritmo de raiz cúbica de 7 na base 49. Como é, professor? Logaritmo de raiz cúbica. Quando não tem o valor na raiz quadrada, é. Se tem 3, é cúbica. Então, raiz cúbica de 7 na base 49. E a letra D? Log de 32 na base 2. Log de 32 na base 2. Você sempre lê de trás para frente. Ó. Log de 32 na base 2. Então, gente, para que a gente resolva isso aqui usando a definição que se deu lá no início, o método é muito parecido com os exercícios anteriores. Então, pegue os exercícios anteriores, refaçam, e aí você parte para o segundo. Então, nós temos na letra A, log de raiz cúbica de 64 na base 2. Eu já vou resolver, né? Eu vou igualar a x, toda vez, ó. Igualei a x. Agora, o que eu faço? Eu vou dizer que log de raiz cúbica de 64 na base 2 é igual a x. Se somente se essa base 2 ó, elevada a x, está aqui, ó, é igual a... Aqui eu vou tirar do radical. Qual é o expoente desse radical aqui, desse radicando? É 1, não é não? Bem aqui não tem 1? Tem. Então vai ficar 64, o expoente vai ficar uma fração. 1, que está bem aqui, sobre o 3. Se aqui tivesse 5, era 1 sobre 5. Se aqui tivesse 2, aqui 3, ficará 2 sobre 3. Então, o numerador do expoente vai ser sempre o expoente do radicando. Tá ok? Anote isso aí, por favor. E o denominador do expoente vai ser sempre o elemento que está no índice. Então, fica 64 elevado a 1 sobre 3. Ora, eu tenho 2 aqui nesse primeiro termo. E 64 eu posso transformar na base 2. Quanto é 64 na base 2? É 2 elevado a sexta. Então, fica 2 elevado a x
igual a 2 elevado à sexta, mas está elevado a 1/3, está aqui, ó. 2 elevado à sexta elevado a 1/3. Eu repito esse termo aqui, ó. Agora eu multiplico a potência de potência. 6 vezes 1, 6. No denominador do 6 tem 1. 1 vezes 3 é 3. Então, fica 2 elevado a x igual a 2 a 6 sobre 3. Mais 6 sobre 3 dá quanto? Dá 2. Então, 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado. Como é que é isso, professor? Minha gente, se você pegar aqui 6 dividido por 3, dá 2. Esse 6 sobre 3 não é expoente do 2? É. Então, sobra 2 aqui como expoente do próprio 2. Bases iguais, cancelo a base 2 com a base 2, porque as bases são iguais, logo x é igual a quanto? 2. Muito fácil. Então, não tem para onde correr. É sempre a mesma coisa, ó. Cancelo esse 2, tá ok? Cancelo esse 2, com esse 2 bem aqui também, ó. Vamos fazer aqui bem bonitinho, para que vocês entendam direito. Então, ó, cancelei o primeiro 2, com esse 2 aqui. E aí, fica tudo às mil maravilhas. Sobra x igual a 2, está aqui, ó. Logo, essa equação, a resolução dessa equação é x igual a 2. Tá ok? Vamos para a letra B, ó. Log de 33 na base 16. Esse foi dado o problema, tá bem aqui, ó. Log de 32 na base 16. Eu vou igualar a x, a mesma coisa que o primeiro caso. Agora fica, ó, 16 elevado a x, ó, 16 elevado a x, igual a 32. Professor, mas cadê a base 2? Eu vou transformar o 16 na base 2. Fica 2 elevado a 4, porque 2 ao quadrado é 4, 2 à terceira dá 8, 2 à quarta dá 16. Então, fica 2 à quarta vezes o x, que já está aqui, ó. Do outro lado, eu tenho 32, eu transformo na base 2 elevado à quinta potência. Como é que eu sei, professor? Ó, 2 à terceira é 8, a quarta é 16. 16 vezes 2, 32, está aqui, ó. Bases iguais, eu cancelo de novo essas bases, ó, para ficar bem bonitinho. Eu vou botar aqui cortando, corto esse 2, tá ok? Corto esse 2 com esse outro 2 bem aqui, ó. E aí fica tudo na santa paz. Então, 2, cancelo com esse 2, ó. Fica tudo bonitinho, sem problema, ó. Bases iguais, cancela-se as bases e os expoentes são igualados, ó. Então, fica 4x igual a 5. É a equação do primeiro grau. Eu isolo a variável, o termo que está do lado oposto passa a ser numerador e o que está junto passa a ser denominador. Logo, x é igual a 5 sobre 4. Então, o logaritmo de, na letra A, qual é a letra que nós estamos trabalhando? De 16 na base 32. De 32 na base 16. Então, a letra B. Log de 32 na base 16 é igual a x igual a 5 sobre 4, ok? Vamos para a letra C. Então, gente, vocês têm que saber, vocês têm que aprender essas transformações que a gente viu tudo lá em potenciação. Agora, ó, log de 32, log na letra C, ó, log de raiz cúbica de 7 na base 49. Vou igualar a x, ó. Então, log de raiz cúbica de 7 na base 39 é igual a x. Esse x sou eu que estou fazendo, quem está resolvendo o problema, né? E vocês, se quiserem mudar a letra, não tem problema. Agora, tem que saber que esse termo vai ser elevado a esse que está aqui, ó. Tá ok? Então, fica 49 elevado a x, igual a raiz cúbica de 7. Aqui, gente, ó, o 49, eu sei que é 7 ao quadrado, ó. Então, fica 7 ao quadrado vezes x. Então, fica 7
elevado a 2x. E aqui, ó, essa raiz, eu vou transformar numa potência com expoente. Ó. Aqui, quem é o expoente do 7? É 1, passa a ser numerador aqui da fração. Quem está no numerador, quem está como expoente do radicando, passa a ser numerador do expoente. E o índice sempre vai ser o denominador. Então, 7 elevado a 2x, que veio do 49 elevado a x, né? Igual a 7 elevado a 1/3. Já tenho bases iguais. Então, se eu tenho bases iguais, eu cancelo essas bases e, se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, eu cancelo esse 7, ó, que é a base do primeiro membro, com a base do segundo membro. É sempre assim, ó, enquanto não mudar alguns detalhes aqui. Mas isso é o beabá para se resolver logaritmo. Então, eu cancelei aqui, ó, 7 com 7, sobrou 2x igual a 1/3. 2x igual a 1/3. De onde veio, professor? Dos expoentes, ó. Agora eu tenho aqui, ó, 2x igual a 1/3, faço o produto dos meios igual ao produto dos extremos. 3 vezes 2x e o 1 que está aqui no denominador vezes 1. Então, 3 vezes 2x igual a 1. Então, saiu 1, é o 1 do denominador, do 2x, vezes o 1 do numerador do 1/3. Então, ficou 3 vezes 2x igual a 1. 3 vezes 2x é igual a quanto? 6x igual a 1. Tirando o valor de x, ó, eu isolo o valor de x, o que está do lado oposto passa a ser numerador e o que está junto dele passa a ser denominador. Posso até fazer o seguinte, ó, dizer que 6x, para ficar mais entendido, ó, é igual a 1. O que implica que o x é igual a, ó, essa equaçãozinha do primeiro grau, ó, o termo que está do lado oposto da variável passa a ser numerador e o que está junto dele passa a ser denominador. Então, logaritmo de raiz cúbica de 7 na base 49 é igual a 1/6. Ok, gente? É igual a 1/6. É só pegar esse 1/6, ó, e substituir bem aqui, ó, que você vai encontrar esse mesmo valor. Ok? Agora, essa letra D é a coisa mais fácil que tem. Ó. Isso aqui é mamão com açúcar. Logaritmo de 32 na base 2 é igual a x. Professor, de onde você tirou x? O problema foi dado só isso. Ó. Eu quero encontrar o valor de x. Eu vou elevar a base ao x. Ó. Então, fica 2 elevado a x igual a 32. Mais 32 é 2 elevado a quinta. Professor, como é que é isso? 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. Então, novamente, esse é o mais fácil de todos. Quem não acertar um exercício desse vai ter dificuldade em tudo na vida. Por isso, estude um pouquinho. Não é preciso muito, né? O básico, suficiente para você resolver esse exercício. É aprender potenciação, tá? E aí fica tudo nos conforme. Tudo nos... Ó. Agora é só cancelar, ó. 2 com 2, bases iguais. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, cancelo 2 com 2, sobra x igual a 5. Como é que eu sei que está certo, professor? Se eu substituir esse 5 bem aqui, ó, 2 elevado à quinta é a mesma coisa que 32. Você quer experimentar? Pegue o 32 e decomponha. E você vai encontrar 5. Você vai encontrar aqui, ó, 5, 2 à direita, decompondo. 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Aí você vai encontrar 5 elementos 2. Então, x é igual a 5. Gente, eu acho que essa parte não é difícil.
mas vocês têm que dar uma treinada, né? Vocês não podem só querer resolver a atividade, porque só resolver, aliás, é atividade mesmo. Resolver só as atividades é resolver os exercícios. E para você resolver exercícios, você tem que ter o mínimo de teoria. Peguem um livro de vocês que tem isso aqui tudo bonitinho e vocês vão acertar tranquilo. Não fiquem com preguiça, estude um pouco. Se vocês tiverem dificuldade, mande um print para que eu retorne algumas explicações. Agora, não adianta só ficar reclamando, né? Você tem que reclamar naquilo que você está com dificuldade, mas você tem que também pegar o livro e dar uma estudada. A aula está bem explicadinha, eu acho que está, né? Mas se em algum momento achar que não está bem, se professor, na parte assim, 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 em tal lugar, de qual a aula? Vocês citam o número da aula e dizem aonde vocês estão com dificuldade, que eu vou marcar um horário também para vocês. E aí o que eu faço? Eu vou tentar explicar, fico mais alguns minutos na aula, tá? E espero vocês mandar de retorno algum exercício. Mandando, eu sei que vocês entenderam. Agora, se não mandarem, ou então só ficarem calados, ninguém sabe o que o calado quer, né? Por isso é que a criança, quando é pequeno, ele chora. Por que ele chora? Porque ele está com fome. E se ele não chora, mamãe não sabe se ele está com fome, não é isso? E aí ele vai ficar sem gagal. É o caso de vocês. Se vocês não disserem onde não estão entendendo, eu não vou saber. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.